Boa noite a todo mundo, gente. Hoje a gente vai ter aula de acidente vascular encefálico com o Alessandro, da turma 18, né? Isso daí. Aí. Para quem é de fora, que se tiver alguém de fora aqui, seja bem-vindo e vamos nessa. O palco é seu. Pessoal, qualquer dúvida vocês podem digitar no chat. Eu deixei um outro Meet aqui aberto. Tô vendo tudo e pode interromper a qualquer momento também. Vai ser uma exposição tranquila. Um tema de extrema relevância em questão de epidemiologia, e vocês vão ver pelos aspectos e características dos pacientes, fatores de risco, que é algo muito comum, que em um atendimento de urgência e emergência é muito recorrente. Então, como clínicos e principalmente como alfistas, para participação nos plantões, é de extrema importância a gente conhecer os diversos aspectos do acidente vascular encefálico. Por questão de morfologia da palavra, eu vou preferir usar acidente vascular cerebral, derrame em alguns momentos, AVC. No estudo de um professor da Unifesp, ele fez uma comparação dos termos acidente vascular encefálico e acidente vascular cerebral, e na linguagem científica mais pertinente em outras línguas, o português usar acidente vascular cerebral é mais interessante. Teremos como objetivos na aula entender a epidemiologia, a fisiopatologia, como identificar os AVCs, avaliação pré e intra-hospitalar, como manejar e os cuidados pós-evento. O acidente vascular cerebral, ele se divide basicamente no tipo isquêmico ou hemorrágico. O isquêmico, ele tem a prevalência de 80% a 90% dos casos. E, apesar de mais frequente, ele vai ter uma ligação íntima com o acidente vascular cerebral hemorrágico, porque para nós prosseguirmos com o manejo correto, o tratamento do isquêmico, a gente vai ter que descartar imediatamente o hemorrágico. A gente vai fazer isso através de exames de imagem. Um neurologista muito bem treinado vai ter a possibilidade de identificar assim, com quase plena certeza e assinar o próprio nome e colocar todas as fichas apostando que um é isquêmico, outro é hemorrágico, sem a necessidade de um exame de imagem. Mas, para a clínica geral, é importante destacar que o AVC, ele é identificação clínica e de imagem. A epidemiologia dele é importante no estudo porque é a segunda maior causa de mortalidade no mundo e terceira maior causa de incapacidade no mundo. Essa incapacidade, ela é principalmente pelo fator tempo. Como já vimos, o sistema vascular, ele é muito sensível à isquemia ou à falta de nutrição por oxigênio ou glicose para energia. E o tecido cerebral, como a gente vai ver durante a aula, ela é mais suscetível ainda. E os principais fatores de riscos têm a hipertensão arterial crônica, a hipercolesterolemia, aterosclerose carotídea e fibrilação atrial. A gente verifica que elas têm uma ligação porque o fator de risco principal é atingir os vasos. Todas essas doenças, todos esses achados, eles têm uma íntima ligação em causar dano à parede vascular, tanto na formação de trombos quanto placas. E, como a gente pode ver, né, nesses principais riscos, são todas pessoas que a gente conhece. Todos esses 4 pacientes aí que a gente tem destacado são pacientes que a gente já atendeu em postinho de saúde desde o primeiro período, ou mesmo de pessoas da nossa família.
é muito prevalente, porque a maioria das pessoas tem fator de risco, a gente sempre vai se deparar com um conhecido, ou até mesmo atender ocorrências antes mesmo de formar de acidente vascular cerebral. E os fatores predisponentes, que a própria atividade das pessoas, os hábitos das pessoas podem influenciar, quais sejam tabagismo, abuso de álcool, diabetes, doença renal crônica, obesidade, doença arterial periférica e antecedente familiar. Vão ter extrema ligação com o aumento da probabilidade de um evento vascular cerebral. De forma bem resumida, a fisiopatologia dela é basicamente a interrupção de um fluxo de oxigênio e glicose, que são o combustível do cérebro, seja tendo ele ocorrido por obstrução, no caso de isquêmico, ou por impossibilidade de continuar a vascularização de determinada área por conta de uma hemorragia. Essa interrupção do fluxo vai causar uma disfunção neuronal, que essa disfunção neuronal, deixando determinada área do cérebro sem a vascularização necessária, vai refletir em sintomas focais e agudos. Serão sintomas imediatos no corpo. E, se não tratado de forma adequada, pode se tornar uma lesão irreversível. E o tratamento vai ser de acordo com a causa. Como eu disse anteriormente, o nosso foco nessa aula vai ser o isquêmico, mas a gente vai dar pequenas pinceladas durante a aula no hemorrágico. Aqui a gente vai ter só uma visualização de como pode ocorrer a formação de o êmbolo que está circulando no nosso corpo, acabar obstruindo uma das artérias cerebrais, ou pode acontecer de placas ateroscleróticas se formarem e um trombo se prender nelas, causando um fenômeno tromboembólico. Novamente, a gente vê uma diferença de como ocorre a patologia, seja ela por interrupção de fluxo, que vai causar uma zona de penumbra e uma área isquemiada, ou seja, por um rompimento de um vaso, que vai causar uma hemorragia, que nos exames de imagem a gente vai identificar mais precocemente os hemorrágicos, como eu disse anteriormente. Para tratar o isquêmico, a gente identifica primeiro o hemorrágico na imagem, e a hemorragia é bem mais sensível ao exame. Os sinais de isquemia, eles não são tão sensíveis ao exame, por isso que a gente utiliza de um para tratar outro. O acidente vascular cerebral hemorrágico, a gente percebe principalmente em hemorragia subaracnoides, eu trouxe 2 exemplos, e hemorragia intraparenquimatosa. A primeira, ela pode ser definida como uma imagem hiperdensa no parênquima encefálico, e os limites são bem definidos, como vocês podem ver essa imagem mais clara. Ela é hiperdensa, semelhante à densidade do osso, que a gente pode ver na imagem da calota craniana. E ela pode causar complicações estruturais, como eu comentei, nos ventrículos adjacentes e o desvio da linha média, porque a gente vai ter aquele acúmulo de sangue dentro do espaço bem reservado do parênquima cerebral, e extravasando o sangue ali, ela vai causar esse efeito de massa e comprimir as outras estruturas. E pelas características do sangue, que vai estar extravasado, vai estar no terceiro espaço, ele vai ser melhor visualizado de forma aguda no exame. E a hemorragia subaracnoide, ela vai se formar com imagens hiperdensas, mais clarinhas, dentro das cisternas e dos sulcos cerebrais. Ela também é identificada facilmente em um intervalo de tempo bem menor do que a gente identificaria uma isquemia. Então, reforçando, a princípio, a tomografia não identifica um AVC isquêmico. A gente descarta o AVC hemorrágico.
Como diversos outros momentos do trauma, aqui a gente também compara. Tempo é cérebro. Porque todo tratamento ele é baseado na rapidez que a gente consegue instituir os tratamentos. E também pelas características que o próprio tecido cerebral tem. O tecido cerebral, submetido à isquemia, ele tem uma lesão bem mais rápida do que os outros tecidos do corpo, bem mais rápido que os tecidos musculares, bem mais rápido que os tecidos ósseos. Então, essa é a preocupação. A área de tecido infartado, ela é geralmente menor. Se a gente sofre uma isquemia, a área mais proximal dessa lesão, ela vai ficar incapacitada mais rápido. O que a gente tenta salvar é uma área de penumbra, que em algumas imagens de tomografia eu vou mostrar para vocês o acometimento dessa área de penumbra, e é isso que a gente vai tentar salvar nos tratamentos de reperfusão. A estimativa é de que a cada minuto que se passa, o paciente perde 1,9 milhão de neurônios. Esse tipo de informação a gente já sabe pela própria questão da RCP, que a gente prioriza na RCP a perfusão do tecido cerebral. E a eficácia terapêutica, como eu disse, diminui com o tempo. As duas opções terapêuticas de reperfusão, elas são tempo dependentes. Tanto é que a American Stroke Association, ela definiu certos limites de tempo para que nós tenhamos no serviço de emergência as prioridades de executar todo esse processo. Da admissão ao primeiro atendimento médico tem que ser menos de 10 minutos, da admissão ao exame de imagem, menos de 20 minutos, a interpretação de imagem tem que acontecer em menos de 45 minutos, e a admissão para a trombólise endovenosa, que a gente vai comentar mais à frente, tem que ser em até 60 minutos. E da execução da trombólise, que é um dos processos de reperfusão, ou mesmo da trombectomia, até essa transferência para um serviço especializado, tem que acontecer em menos de 3 horas. Porque além do tratamento agudo, que a gente vai tratar nessa aula, é muito importante a gente pesquisar as causas etiológicas para que um novo evento não ocorra nas horas seguintes ou nos dias seguintes. E é isso. O quadro clínico dele, ele não é tão simples, mas ele é bem óbvio. Se alguém nos perguntar quais são os sintomas patognomônicos, quais são os sintomas característicos de um AVC, a resposta que a gente, infelizmente, tem que dar é depende. Por quê? A área acometida do nosso corpo é o cérebro, e ela controla todas as nossas funções motoras e sensoriais. Então, dependendo da área que vai ser isquemiada nesse processo, diferentes sintomas vão poder ser identificados. Então, o quadro clínico depende fundamentalmente da região acometida, que a gente vai fazer certas comparações mais à frente. O déficit neurológico é de início súbito. Região acometida no cérebro pode desenvolver, por exemplo, um Alzheimer. O processo é gradual, ele não é agudo. Mas um déficit neurológico de início súbito, ele pode indicar sempre a gente tem que instalar a possibilidade de um AVC. O quadro clínico é variável e, no geral, podemos definir AVC como um déficit neurológico agudo, de origem vascular, com duração maior que 24 horas. Essa definição de maior que 24 horas, a gente só vai ter a certeza dela depois de todo o processo do AVC. Porque pode acontecer todo aquele quadro clássico de uma pessoa não conseguir mover parte do rosto, não conseguir mover o braço, o membro superior, isso é identificado como um AVC. Mas o que acontece? Ela sentiu tudo isso, ligou para o 192, foi transportada para um serviço de emergência, e quando ela chegou no serviço de emergência, todos os sintomas cessaram. Então, esses quadros, geralmente os ataques isquêmicos transitórios, esses quadros são chamados de ataques isquêmicos transitórios,
eles geralmente vão acontecer em menos de 1 hora. A pessoa vai ter todo aquele déficit focal, a rima labial paralisada, olho sem conseguir abrir, visão paralisada, tem vários testes, eu vou falar vários dos parâmetros que a gente analisa. Você pode se deparar com um quadro desse e quando a pessoa chegar no hospital, tudo cessou. É um trombo que ficou preso por alguns segundos em um vaso, isquemiou uma determinada região e antes de chegar ao hospital, cessou. É muito comum. Porém, a investigação etiológica dela é muito importante, porque um ataque isquêmico transitório prévio, ele é um risco muito alto de um AVC pleno na posteridade. De forma educativa, esse quadrinho, todo mundo já deve ter visto em vários hospitais, ou em vários materiais didáticos, não só no curso de medicina, esse mnemônico SAMU. Ele é baseado em numa escala de triagem pré-hospitalar chamada escala de Cincinnati. No inglês, ela usa o mnemônico FAST, que é de face, rosto, arms, braços, speech, fala e time. O tempo que a gente tem que correr para fazer os processos de revascularização. E no português, o teste básico, assim, o resumo da aula a gente poderia dar é que a gente pode fazer um pequeno teste com as pessoas que tem uma sensibilidade muito grande de pedir que a pessoa sorria, que ela faça algum movimento com os braços, como abraçar ou mantê-los elevados, ou cantar uma música, ou falar o próprio nome, dizer o próprio endereço, a pessoa vai ter uma distrasia muito evidente a você perguntar algo óbvio e a pessoa trava, não consegue falar. E, verificado isso, urgente, SAMU, emergência, tem que correr para o hospital. Recentemente, um amigo meu passou por uma situação que eu gostaria de compartilhar um caso clínico e a gente discutir um pouquinho a respeito. Vocês podem participar no chat ou se alguém quiser interromper. Um paciente ESA, masculino, 31 anos de idade. Ao final da tarde, ele dirigia seu carro a caminho do trabalho. Quando percebe no retrovisor sua boca e seu olho direito paralisados. Ele tenta movimentá-los sem sucesso. Ele muda a rota do trabalho e dirige até o pronto-socorro para atendimento médico. Esse caso aconteceu em maio. No momento que ele chegou no pronto-socorro, ele me ligou falando dessas informações. O que a gente poderia pensar nesse caso? Eu diria paralisia de Bell, porque ele conseguiu dirigir, né? Perfeito. A paralisia de Bell, aos olhos leigos, ela pode indicar muito, ou assustar muitas pessoas ao redor, principalmente se ele estivesse próximo de familiares. E ele compartilhou comigo as características. Mas vocês percebem que ele não teve um déficit neurológico, ele teve um déficit motor. E a gente vai ver uma escala mais à frente que a gente tem que somar todas essas características. E a síndrome de Bell, a princípio, ela é a paralisia de nervo periférico mais comum e mais facilmente confundida com um acidente vascular cerebral. O caso dele é interessante por outros motivos. Na triagem, ele informou o nome, endereço, CPF e demais dados solicitados, super pleno das funções neurológicas. Ao ser questionado sobre o histórico de AVC em sua família, negou ocorrências. Porém, informou à equipe que há poucas semanas havia sido diagnosticado e tratado contra a Covid, e na semana seguinte foi diagnosticado com dengue. Então, ele teve Covid algumas semanas antes do evento. Quando ele se curou da Covid, na semana seguinte ele pegou dengue. Tipo, ele estava
estava com o pé muito frio esse ano. E no hospital, e para mim e para outros amigos médicos, ele perguntou se poderia ser sintoma tardio de algumas dessas doenças. O que acontece na paralisia de Bell é que ela é uma neurite, uma inflamação de nervos, que é geralmente uma resposta autoimune, muito comum numa pós-infecção viral. Ela é descrita na literatura geralmente como um episódio pós-infecção de herpes vírus. É muito comum na literatura esse tipo de exemplo. Só que o COVID, com esse leque tão grande de sintomas e consequências pós-infecção, e até mesmo a questão da dengue, já teve diversos relatos de pessoas que tiveram paralisia de Bell depois do COVID, algumas semanas depois do COVID. Então, nada ainda formalmente relatado, mas já tem bastante relatos sobre isso, relatos de caso. Pode não ter nenhuma associação, mas a própria síndrome de Bell, ela é geralmente associada a uma infecção viral prévia. Tá bom. O quadro clínico do acidente vascular cerebral isquêmico, como eu tinha comentado com vocês, ela vai depender do território cerebrovascular comprometido. Pelo tanto de anastomoses que a gente tem, e tanta possibilidade de reperfusão de uma área por mais de uma artéria ou arteríola cerebral, a gente não pode traçar um diagnóstico definitivo. Mas, por epidemiologia, a artéria cerebral média, ela é geralmente a mais acometida em acidentes vascular cerebral. Aí o que acontece? O quadro que eu dei para vocês agora há pouco, do SAMU, sorria, abrace, música, urgente, essas características, elas estão ligadas à artéria cerebral média. A artéria cerebral média, ela responde por muita parte dos movimentos de nossos membros superiores. A mobilidade facial inferior, a própria dificuldade de fala, ela tem íntima ligação com a artéria cerebral média. Então, no conceito popular, a gente associa o acidente vascular cerebral principalmente aos efeitos de uma isquemia de uma artéria cerebral média comprometida. Mas nesse quadro que eu montei para vocês, a gente pode perceber que os principais vasos cerebrais vão ter diferentes funções comprometidas, seja por disfunção da linguagem, perda de sensibilidade. Se for em membro superior, vai indicar mais uma determinada região. Se for em membro inferior, em pernas paralisadas, por exemplo, perda de sensibilidade na perna, ela vai indicar mais um comprimento de artéria cerebral anterior. As artérias do sistema vértebro-basilar, que são as artérias que nutrem o nosso tronco cefálico, de onde saem principalmente os nossos nervos de pares cranianos, vão ter diferentes efeitos. Então fica esse jogo. O que acontece? Se for uma área, se fosse por exemplo, uma hemorragia isquêmica ou hemorrágica, um acidente hemorrágico, seria mais facilmente afetado diversas áreas. Então o quadro seria muito mais colorido de sinais neurológicos. Uma coisa que é muito usada é esse quadrinho aqui, que vocês já devem ter visto em livros de anatomia, a somatotopia de Penfield. Ele separou determinadas áreas com a ligação motor e sensitiva. Por exemplo, essa área mais central aqui, como a gente vai ver mais à frente, ela é irrigada principalmente pela artéria média, ou a artéria cerebral anterior. Como vocês podem ver, o desenho relacionado a ela são pés, perna e coxas. Os membros inferiores, a parte sensitiva dela, está intimamente ligado à artéria cerebral anterior.
Quando a gente vai pegando mais para a parte lateral do cérebro, mais temporal, a gente vai chegando às áreas irrigadas pela artéria cerebral média. Aí, como vocês podem verificar, é a parte que irriga o rosto, a movimentação de língua, de deglutição, a acessibilidade de braços, a área motor dos braços e mãos, vocês percebem que essas áreas estão intimamente ligadas à irrigação da artéria cerebral média. E é geralmente essa associação que a gente faz quando se fala em derrame. Geralmente as pessoas relatam a questão da paralisia facial, dor e paralisia em membros superiores. Aí o que acontece? A imagem que a gente tem de AVC é de uma isquemia de artéria cerebral média. Mas como vocês viram no quadro anterior, as grandes artérias todas podem ser acometidas por um trombo, mas diante do enorme número de ocorrências em artéria cerebral média, a imagem que a gente tem de um AVC é de acometimentos de estruturas irrigadas pela artéria cerebral média. Aqui uma revisão anatômica para a gente relembrar de como ocorre a irrigação pelas principais artérias. Bilateralmente, o nosso pescoço vão correr as duas artérias carótidas comuns, que vão se bifurcar em artérias carótidas interna e externa. A externa vai irrigar a parte mais mandibular e maxilar, antes de adentrar o crânio, e a artéria carótida interna, ela vai penetrar o crânio pelo canal carotídeo, e lá que ela vai fazer aquela clássica divisão, que sim, antes de comentar, a artéria carótida interna, ela penetra pelo canal carotídeo, para fazer a irrigação mais medial, e posteriormente a vertebral vai irrigar pela região mais posterior, no canal magno, e vai chegar e fazer essa irrigação aqui. Aqui a gente tem uma vista inferior, aqui a parte mais posterior e o tronco encefálico, de onde vêm as duas artérias vertebrais. E as duas carótidas internas, elas vão chegar por uma região medial, por essa região medial, e aqui as vertebrais vão se anastomosar em artéria basilar, e esse encontro de artéria cerebral posterior, de onde elas nascem da artéria basilar, e o encontro com as artérias cerebral média, que surgem da artéria carótida interna, elas vão formar esse conhecido polígono de Willis. Ele é a formação anatômica mais comum da nossa irrigação cerebral, e como vocês podem ver em esquemas de cores, a artéria cerebral posterior, nascida da artéria basilar, que vem das duas artérias vertebrais, ela vai irrigar mais essa porção posterior e basilar do cérebro. E a artéria cerebral média de roxo, ela vai irrigar a região mais lateral, e a artéria cerebral anterior, ela vai irrigar essa região mais medial, que ela vai cobrir o corpo caloso, e os núcleos da base também vão ser bastante irrigados por ela. Aqui uma outra vista inferior, para a gente entender como ocorre essa vascularização. Aqui a artéria cerebral média, que vai penetrando a porção mais lateral pelo sulco de Silvius, aqui no cérebro, e irriga a parte mais lateral. A artéria cerebral anterior, ela vai irrigar mais essa parte central, medial, e as artérias que vêm que advêm das artérias vertebrais, elas fazem basicamente a irrigação do nosso tronco encefálico, como eu comentei, onde nascem os nossos
pares de nervos cranianos. Aqui mais uma esquematização comparativa de como ocorre a irrigação. Como eu comentei, a artéria cerebral média, a artéria cerebral anterior faz essa irrigação da região mais central entre os dois hemisférios, e ela percorre todo o corpo caloso. A artéria cerebral posterior, pegando o cerebelo e região occipital, e a artéria cerebral média, ela faz essa irrigação mais lateral, como vocês podem ver aqui na área em vermelho. Os núcleos da base, eles vão ter maior intimidade em questão de acidente vascular hemorrágico. Eles têm um comprometimento mais fácil e eles geralmente sofrem esse acometimento nos AVCs hemorrágicos. Mas aqui num corte transverso, a gente percebe a parte da irrigação da artéria média, como eu comentei, a parte bem mais central, e irrigando a cápsula interna pela artéria cerebral anterior. A artéria cerebral média pegando toda essa região lateral e o globo pálido, e a artéria cerebral posterior em vermelho, irrigando o tálamo e toda essa região central posterior. O que acontece? Como eu comentei anteriormente, o AVC tem desafios diagnósticos muito grandes, porque nem sempre ele é simples. Os dados sobre início e evolução dos sintomas, às vezes, eles podem estar perdidos, porque você não vai conseguir do próprio paciente. Pode acontecer de ter déficits neurológicos sutis, nem sempre uma isquemia vai causar todos esses fenômenos óbvios de uma parestesia, de uma perda de sensibilidade generalizada em determinada região. Às vezes são tremores sutis, algumas coisas sutis que vão evoluindo. E outra coisa, como já foi citado na síndrome de Bell, como vocês comentaram, 20 a 25% das suspeitas iniciais de AVC não se confirmam após a investigação. Massificando. O sinal neurológico geralmente vai ser focal e pode indicar doença neurológica. Porém, caso seja súbito, ele vai indicar um acidente vascular cerebral. A gente confirma ele através de neuroimagem para confirmarmos um diagnóstico clínico radiológico, para podermos fazer o tratamento adequado, seja ele isquêmico ou para um quadro hemorrágico. O exame que a gente faz para pontuar a necessidade de um tratamento de reperfusão é baseado em uma anamnese, um exame físico, baseado na escala de NIS, NIH. Ela avalia 11 critérios e ela soma até 42 pontos. É uma escala muito grande, que não é necessário decorar, porque são vários pontos para se verificar, mas os pontos mínimos é muito fácil de somar. Então, você não precisa confirmar, 20 pontos para determinar que aquilo se trata de um AVC pela pontuação da escala de NIH. A gente pode verificar um quadro neurológico, através de nível de consciência, orientação, resposta a comandos simples, o olhar conjugado, o campo visual, se às vezes a pessoa perde a visão periférica, a própria paralisia facial, seja de andar superior ou inferior, o movimento de membro superior, membro inferior, a falta de coordenação nos membros, a perda de sensibilidade, a linguagem, a disartria ou a negligência, seja ela visual, auditiva ou sensitiva. Vocês dando uma lida uma vez na escala de NIH, vocês vão ver que é muito óbvio até as questões do que se verificar. E vocês vão perceber que se vocês associarem um sintoma mais outro, uma perda de campo visual com a perda de nível de consciência,
com a falta de coordenação motor em membro superior, aí você já fecha, porque a pontuação do NIH é mínima. Se a pessoa tem déficit em 4 pontos no NIH, ela já é considerada como um acidente vascular. Então é isto. Eu trouxe uma cena aqui do seriado House, eu não sei se vai dar bem de escutar, de como a equipe faz uma investigação rapidinha de como ocorre uma possibilidade de AVC. Vai estancar o vazamento. Logo deve sentir um alívio. Eu falei com os meus pais. E como eles estão? Continuam preocupados. Bom, diz que não precisa. Tudo isso vai ficar bem. Ed, O que está acontecendo é um derrame. Os 2 olhos reagem. Me diz seu nome completo. Theodore Philip Taylor. Não é um derrame. Mas então o que é? O que está acontecendo? Estamos na mesma. Não é hipótese. Voltamos a estaca zero. Então o que está se disfarçando de terra? Meu voto vai para a pior fantasia do dia das bruxas. O fluxo de sangue no cérebro está normal. Descarta ataque isquêmico transiente. Sarcoidose. O raio-x do peito não mostra massas celares. Teve sorte com a cerâmica? Não foi fácil. Comprei um jogo de porta-guardanapo de tambor e pífaro horríveis pela internet. Escleroderma? A pele está em ordem. A NA negativo. Quanto acabou gastando? Uma nota. O lunático entrou no leilão. Histoplasmose? Exame ambiental limpo. Ei. Podia ficar mais caro que 215. Você não vai largar do meu pé. Não pode ser nelas. Encefalopatia mitocondrial, acidose lática, imitação de derrame. Não. Não, seu idiota. Os níveis de lactato estão estáveis. Alguma coisa escapou. Fizemos todos os exames e perguntas pertinentes. Repassamos o histórico uma dúzia de vezes. Vai saber se podemos confiar nesse histórico. Foi escrito pelo vitorioso. Como descobrir o que houve de fato? Falando com o perdedor. Chama o namorado. Vamos juntar todos no mesmo quarto. Ou entrevistar cada um em particular para não torturar. Ou todos no mesmo quarto para conseguir a verdade. Eu não sei vocês, mas eu estudando para esse trabalho e vendo o tanto de diagnóstico diferencial que eles discutiram nessa paralisia de face, eu fiquei extremamente ofendido. Que bom que a gente chegou na síndrome de Bell já de início, na nossa discussão de caso clínico. Vocês viram o quanto pode ser colorido as possibilidades de diagnósticos diferenciais. Mas o que fazer quando a gente verifica uma possibilidade de um acidente vascular cerebral? Concordo. Nunca assisti um episódio de Grey's Anatomy até hoje. Acho que assisti House por 2 vezes, 8 temporadas. O que fazer? Verificar tempo de início do AVC. Tempo é cérebro. Excluir alteração glicêmica. Como a gente vai ver, uma hipoglicemia é uma das coisas que pode mascarar uma perda neurológica focal. A gente tem que quantificar o déficit. A gente tem que fazer aquela perguntinhas simples ou fazer um exame físico básico, que nem o Chase fez no paciente. Verificou pupila reativa? Qual o nome? Você consegue falar? Sorria, SAMU. Consegue mover alguma coisa? Tem que quantificar o déficit. Realizar tomografia ou outro exame de imagem, no caso a ressonância magnética, que é bem mais sensível, mas nem sempre tão acessível. E tem a questão do tempo. Tempo é cérebro, por isso que o exame de escolha é a tomografia. E verificar contraindicações da trombólise, que a gente vai ver mais à frente. Tendo a suspeita de AVC, a gente vai tratar como toda emergência clínica que a gente já está acostumado a ver em nossas aulas, ou seja, em plantões. No caso do AVC, chegou na sala de emergência com suspeita, glicemia capilar. Porque, apesar de não ter uma indicação clara na literatura de que a glicemia tem que
a trombólise é glicêmico dependente, tem que estar... o que pode ocorrer? A gente fazer uma trombólise, a gente vai estar literalmente afinando o sangue da pessoa, podendo causar hemorragias, e se der algo de errado, e a glicemia estiver alta, a gente vai precisar tratar duas coisas. Então, a recomendação da literatura é, e a glicemia alterada num quadro de emergência pode se tornar algo muito grave, por questão de metabolismo, desequilíbrio metabólico. Ok. Acesso venoso, mais coleta de exames, como hemograma, eletrólise, função renal, coagulograma, marcadores de necrose miocárdica, são necessários, mas eles não vão atrasar a trombólise, porque a gente vai verificar que outros parâmetros são mais essenciais do que esses exames laboratoriais. O que pode ocorrer é a gente determinar, fará a trombólise, e, se em algum momento um coagulograma, marcadores de necrose miocárdica é alterado e indicarem que a gente deve parar, a gente para a trombólise. Mas eles não vão atrasar. Eles não têm que atrasar. Os exames que a gente, para considerar a trombólise inicialmente, glicemia tem que estar abaixo de 50, como eu vou falar mais à frente, ou tem que estar acima de 50, não pode estar abaixo de 50, isso é contraindicação absoluta, e não pode estar acima de 400. E a TC de crânio tem que ser sugestivo de que haja um AVC que não seja hemorrágico. Para a gente fazer uma trombólise de um acidente vascular isquêmico, um trombo está obstruindo um vaso. A gente só pode fazer uma trombólise, quebrar o trombo, usar de mecanismos que alterem a homeostase, a gente tem que excluir TC de crânio. Então, a princípio, a gente só precisa de um exame laboratorial para falar, posso fazer a trombólise, que é a glicemia. Não pode estar abaixo de 50, não pode estar acima de 400. Exame de imagem, a gente tem que excluir a possibilidade de um quadro hemorrágico. Excluímos que seja um AVC hemorrágico, é o segundo ok para a gente fazer a trombólise. E o terceiro o déficit deve ser significativo, por isso, sempre fazer a contagem de NaH. Parece complicado, mas é super simples. Verificou pupila, não mexeu o lábio, não conseguiu falar o próprio nome, trava para falar alguma coisa, não entende o que você diz, no quadrinho de imagens do NaH, ela não identifica nas figurinhas os objetos, é muito simples, muito simples. A estabilização clínica do ABC, ABC para toda emergência, o exame neurológico sucinto e cálculo do NaH acima de 4. Sinais mais comuns, como já vimos, hemiparesia, déficit hemissensorial, perda visual, diplopia, disartria, desvio da comissura labial, é o que a gente mais vai ver. A gente conseguindo a TC de crânio e, se possível, fazer uma angio-TC das artérias intracranianas e cervicais, porque se a gente faz uma angio-TC, ela é mais sensível a identificar trombos que possam estar obstruindo as grandes artérias, que mais na frente a gente vai ver que a trombectomia é mais indicada para grandes artérias, para o primeiro ramo da artéria cerebral média ou da artéria cerebral anterior, ou da artéria carótida interna. Na trombectomia, que a gente vai com stent por pela artéria femoral até chegar no cérebro, a gente só vai poder chegar até os principais vasos mais calibrosos para fazer essa trombectomia, que é essa extração mecânica do trombo. A gente não vai poder vir lá da artéria femoral, chegar até na base das artérias do nosso cérebro e sair cutucando os ramos mínimos das artérias. A trombectomia a gente vai ver que é indicada para artérias grandes, calibrosas no nosso cérebro, e artéria cerebral média, primeiro ramo, e artéria carótida interna. Feito o TC de crânio e a direita, tendo achado sugestivo de AVC hemorrágico ou um diagnóstico diferencial, uma síndrome de Bell, trataremos conforme a hipótese. Porém, o exame normal ou com sinais precoces de isquemia, a gente vai considerar as terapias de reperfusão, trombectomia e trombólise. Então, digamos que até o momento a gente tenha desconfiado de um AVC e tenha chegado à possibilidade de um AVC isquêmico, e verificado que no AVC isquêmico
ocorreu em menos de 4 horas e meia, preferencialmente entre 3 horas e 4 horas e meia, consideraremos inicialmente a trombólise. Mas e aí? Quando a gente considera a trombólise? Trombólise, como eu comentei, é um trombo e sua quebra. Lise, do grego, quebra. E o objetivo principal é salvar aquela área de penumbra, porque o déficit, com a isquemia, o déficit vai aumentando cada vez mais. Se a pessoa na isquemia e não for transitório, for um AVC isquêmico, e está com déficit focal de perda de sensibilidade de braço, pode acontecer de em 20 minutos ela já não conseguir mexer o braço. Se ela não está conseguindo falar em alguns minutos, pode acontecer de minutos depois ela perder a visão, ou sei lá, não conseguir mais deglutir. Então, o que acontece? Essa progressão de sinais e sintomas, ela ocorre por quê? Ela, primeiro é agudo, vai se instalar um quadro. Alguma área já está comprometida aí, alguma área já isquemiou. A nossa função com a trombólise é salvar a área de penumbra. Além dessa área que isquemiou, essa pequena área, uma outra área bem maior vai estar em penumbra, e cada vez mais que passe o tempo, essa área vai ser acometida e as funções ligadas a essa área vão ser comprometidas também. O que verificar? Temos que verificar quantas horas ocorreu o evento. Temos que verificar se a tomografia de crânio sugere hemorragia, temos que descartar a hemorragia. Quais os valores da PA e da glicemia capilar adequados para realizar a trombólise? Qual o déficit neurológico na escala de NIH? A gente sempre tem que mensurar. Por quê? Porque, como eu disse, pode evoluir. Até o momento, chegou na emergência, ela pode estar com uma pontuação de 4 na escala de NIH. Perdeu o movimento, sensibilidade de alguma coisa simples, sintomas simples. Está lá plena, em bom estado geral. Mas em poucos minutos pode evoluir. Então, essa escala de NIH vai ser constante. Até durante a trombólise, a gente vai verificar que a gente tem que ficar refazendo esses exames. Pupila reativa, consegue falar, consegue mexer o braço? Sempre ver se atende os critérios de indicação ou se existe contraindicação. Para tudo que a gente tem que indicar, seja um medicamento, seja um procedimento, além das indicações, sempre a gente tem que verificar também as contraindicações, certo? Tem casos de que se usar trombolíticos, você transforma um AVE isquêmico em hemorrágico, né? Isso. Essa pergunta da Letícia, ela vai ter a ver com uma das possibilidades de piora do quadro, um dos efeitos adversos da trombólise. O que vai importar muito é o paciente e a família, eles têm que estar muito cientes dos riscos. E é um tratamento que a gente vai sempre mensurar os riscos e benefícios, porque existe um número necessário de tratamento que todo medicamento que entra no mercado, todo procedimento que é criado um protocolo para ele, são feitos estudos, e nesses estudos verifica o seguinte: quantas pessoas passaram por esse tratamento e deu certo. No caso da trombólise, o NNT, que é o número necessário para o tratamento, de até 4 horas e meia, se a gente fizer em até 4 horas e meia, o número necessário para dar certo, dentro dos estudos já feitos, são de 20. É muito alto, assim, de certa maneira. A gente dizer assim, puxa, a cada 20 trombólises, a gente pode ter certeza que uma vai dar certo, se feita até 4 horas e meia. Se feita até 3 horas, pelo menos uma trombólise a cada 10 vai dar certo. Por todos os estudos já feitos, a gente pode afirmar isso. A cada 10, pelo menos uma vai dar certo. A cada 20, pelo menos uma vai dar certo se feita até 4 horas e meia. Então, vocês percebem que o tempo e a mensuração de risco-benefício é muito grande. Então, como a Letícia perguntou aqui,
tem muitos riscos, mas a gente sempre vai, é um tratamento muito invasivo que a gente vai considerar principalmente os benefícios. Então, o tempo do evento, quando você estiver, quem já teve ou quem vai ter essa aula na faculdade ainda, é um ponto muito focado, porque essas 3 horas, ela tem que ser contadas a partir do momento em que o paciente foi visto pela última vez bem. Aí fica aquela dúvida, ok, é um senhor de 56 anos de idade, casado com sua velhinha, foram dormir juntos, 10 horas da noite. Ela acordou, fez o café, quando chegou, 7 horas da manhã no quarto, ele estava disperso, sem saber onde estava, quem era, com a boca torta, AVC. Tá, mas e aí? Quando foi que aconteceu esse AVC? Para todos os efeitos, ele vai ser considerado como aquele último momento que a única testemunha viu ele bem, às 10 horas da noite. Se foi às 7 horas da manhã, eu de humanas, eu acho que dá umas 9 horas isso. 6, 2, 3, 9. Estaria muito além do tempo da trombólise. O tempo máximo de trombólise, 9 horas e meia. Tá, mas esse acidente vascular cerebral dele pode ter acontecido às 5 da manhã, certo? Também? E acordou às 7. E como é que mensura isso? Não mensura. Esse é o chamado wake-up stroke. Os pacientes que já despertam com déficit neurológico. E a gente não tem como contar o tempo exato. Então, alguns estudos mostraram que uma trombólise empírica tem se mostrado eficaz. Acordou, tá daquele jeito, vamos fazer trombólise, a gente não sabe, vamos ver, considerando os riscos e benefícios, vamos tentar. Tem dado muito certo. Porém, não existe ainda um estudo que faça uma indicação formal disso. O wake-up stroke não tem indicação formal. Faz, dependendo de todos esses critérios que a gente conseguir abordar nas primeiras horas para fazer a indicação, tem sido feito. Um aliado que pode ser usado, mas infelizmente vai estar disponível somente em grandes centros, é a ressonância magnética, porque como eu comentei para vocês, ela é muito mais sensível a tanto a áreas isquemiadas ou áreas que sofreram hemorragia. Então, se acontece um derrame desse senhor, ocorreu meia-noite, às 7 ele acordou e com todo o quadro de um AVC, e foi feita uma ressonância nele. Pela ressonância, pelas características das imagens da ressonância, a gente vai poder determinar, esse achado aqui sugere que foi há 3 horas. Aí, não, numa outra ressonância que foi feita. Não, esse outro achado aqui na ressonância sugere que já faz mais de 8 horas. Então, ela é sensível para mensurar, para fazer essa comparação de tempo. Mas quando é que a gente vai ter sempre disponível uma ressonância magnética para fazer em um paciente que acordou com wake-up stroke? Isso vale a ser comentado. A exclusão de hemorragias. O que acontece? Aqui nós temos 2 imagens de tomografia, que na imagem da esquerda, a gente tem o chamado sinal, o sinal de hiperdensidade da artéria cerebral média. Ela oclui, e na tomografia, ela tem uma sensibilidade de tempo bem maior de se mostrar hiperdensa. Vocês percebem? A densidade dela está próxima ao osso, né? O osso é hiperdenso, ela está aqui bem branquinha, em comparação ao outro lado, que está normal. Isso é um sinal precoce de isquemia. Esse outro sinal não é tão precoce, mas é o acometimento das zonas de penumbra. E, infelizmente, nem sempre a gente vai verificar ele com tanta facilidade para identificar a isquemia em uma tomografia. Então, como eu falei para vocês, a tomografia não é para confirmarmos um AVC isquêmico, é para a gente excluir um AVC hemorrágico. Aqui, como no patológico, como fica a questão da área da hemorragia, ela vai fazer esse efeito de massa. Vocês percebem que a água, sangue começa a se acumular e vai se expandindo e criando esse efeito. Olha o ventrículo, como fica em comparação ao contralateral. Ele causa esse efeito de massa e é
é um sinal que a gente sempre vai encontrar de forma mais precoce do que o AVC isquêmico. Aqui mais uma questão a relatar, que é a ressonância na fase hiperaguda, as primeiras 2 horas, é possível observar a hipersinal na difusão. Aqui é a questão de a perfusão alterada, ela é facilmente identificada na ressonância, mas infelizmente é um dado que a gente não consegue obter de forma precoce numa tomografia, que é o nosso exame de escolha, por questão de acessibilidade e de rapidez. A glicemia é outro parâmetro que eu já tratei com vocês. A hipoglicemia ela pode mimetizar déficits focais que podem ser confundidos com AVC. E para a questão de trombólise, ela não pode estar abaixo de 50 e não pode estar acima de 400. São contraindicações absolutas. Somente se pode prosseguir com a trombólise quando a glicemia é adequadamente tratada, preferencialmente no caso de hiperglicemia com insulina. E o nível mínimo que a gente indica para a glicemia, a base, é de pelo menos 60. O controle da pressão arterial é um tema sensível demais, porque como vocês viram no início, a hipertensão arterial é um dos fatores de risco, uma das principais causas de acometimento dos vasos encefálicos e que podem levar aos acidentes vasculares. Ela tem que ser manejada para pelo menos 185 por 110 para baixo para ser realizada a trombólise. Feita a trombólise, ela tem que se manter no nível abaixo de 180 por 110 nas primeiras 24 horas. O que ocorre? Se a gente verifica NIH, verifica indicações ou contraindicações e define que não tem indicação de trombólise, a PA vai poder ser sustentada até 220 por 120. Tem toda aquela questão que a gente já viu em algumas aulas. Pressão arterial e acometimento cerebral não baixa de uma vez. Se a gente vai manejar um AVC que não tem indicação de trombólise e a PA tá tipo 210 por 110, tá ótimo. Porque o que acontece? A gente está tendo um problema de perfusão cerebral e o nosso corpo pode já estar tentando compensar. Se a gente baixa de uma vez essa pressão, pode acontecer hemorragia, como a Letícia perguntou. O manejo tem que ser sempre muito, muito bem definido. Tanto é que a gente vai ver mais à frente que a gente não usa antihipertensivo oral, no caso de possibilidade de AVC. A gente não controla uma hipertensão arterial sistêmica, hipertensão arterial em um AVC com um antihipertensivo oral, porque os índices deles são difíceis de ser calculados. Você não tem como prever a resposta ou controlar a resposta melhor do corpo ao uso de medicamento a um antihipertensivo oral. Aqui a gente chega naquela aula da Mariana e a recomendação de nitroprusiato de sódio. A literatura traz, primeira linha, labetalol, nicardipina, clevidipina. Não existe. Não é uma realidade. A nossa realidade, como a gente teve em aula, nipride, nitroprusiato de sódio, apesar do risco teórico de indução de hipertensão intracraniana. Ótimo uso nas emergências para AVC, para controle de pressão arterial na AVC e controle de pressão arterial em emergências hipertensivas, como a gente viu, né? A questão de como administrar a dose, que ela vem em 25 miligramas por ml e vem em 50 miligramas por ampola, diluída em 248 ml de soro glicosado. Sim, baixando muito aumenta a isquemia, porque, como eu comentei, o corpo está tentando compensar aquela isquemia, e se você diminui a perfusão, você vai estar ajudando a isquemia
a aumentar a zona de penumbra mais rápido, né? Não vou entrar nos detalhes do controle da pressão arterial, porque eu achei extremamente difícil aqueles cálculos que a Mariana passou para a gente, mas aqui a gente tem a indicação literária de 0,5 micrograma por quilo por minuto, e aumentar 0,5 micrograma por vez, limitar a dose a no máximo 3 microgramas por quilo por minuto. A gente verificou a questão de quantas horas, quantas horas do evento, a necessidade da tomografia, e já vimos sobre a questão dos valores da PA e da glicemia capilar. A glicemia capilar em no mínimo 50 e no máximo 400, e os valores da PA têm que ser mantidos abaixo de 185 por 110, se houver indicação de trombólise. A escala do déficit neurológico pela escala de NIH, a gente tem que usar calculadora de celular ou cola, porque ela é um exame muito longo, mas ele é bem intuitivo. Se vocês fizerem um exame neurológico em um paciente, se vocês roteirizarem, eu acho que não tem como esquecer, é bem interessante. Então, é algo que eu não quis me debruçar hoje, a escala de NIH, porque ela é muito longa e ela é bem óbvia. Ela é uma vez, você vai, por isso, por causa disso, por causa disso. Não tem como esquecer, segue uma sequencinha de danos neurológicos, danos em questão de fala, movimentos oculares, sensibilidade de membros, movimentações de membros, você vai verificando isso no paciente e rapidinho você chega num número mínimo de 4 para pontuar e definir que aquilo é um AVC. Sobre os critérios de indicação e contraindicação. A indicação de trombólise, ela ocorre para pacientes maiores de 18 anos. Ela é absoluta, indicação absoluta, desde que seja até 3 horas, tenha ocorrido no máximo 3 horas o evento, e é relativa se o intervalo do evento for entre 3 horas e 4 horas e meia. Por que 4 horas e meia? Porque quando a escala de NIH estiver acima de 25, já não há indicação de trombólise absoluta depois de 4 horas e meia. E outra questão, o déficit neurológico deve ser significativo. Esse significativo, eu achei muito interessante um comentário literário de algo que é óbvio. Pessoal, apesar de a gente estar tratando de um mal súbito, que existe todo um protocolo para seguir, a gente não está tratando o número. A gente não trata a doença, a gente trata o paciente, certo? Então, o déficit neurológico significativo pode variar de uma pessoa para outra. Se o déficit neurológico estiver acometendo só a questão de movimentação e sensibilidade de mão de um neurocirurgião, por exemplo, e a escala de NIH não alcança o mínimo de 4 pontos para indicar trombólise, a gente tem que mensurar paciente por paciente. Não é porque um protocolo diz que o número mínimo, que isso e aquilo. Cada caso vai ter suas peculiaridades. Vão ter casos mais extremos de um paciente jovem e uma escala de NIH muito grande que não indicaria, por exemplo, a expectativa de vida dele depois dessa trombólise é muito curta, não vale a pena. Não, calma aí. Protocolos guiam, mas eles não são determinantes. Muitos aspectos de protocolo a gente vai ter que pensar no paciente e não na doença. A gente não vai estar tratando a doença. Sobre as indicações de trombólise, questão de risco-benefício, pacientes informados, familiares autorizando. As contraindicações absolutas, elas são várias. As contraindicações relativas que tem que pesar o risco-benefício para cada paciente, como eu disse, são diversos. E eu trouxe alguns exemplos de contraindicações absolutas. Mas o que acontece? Como eu coloquei ali embaixo, leia a bula. Os trombolíticos em sua bula, geralmente, ele vai trazer, na verdade, indicações.
E todo paciente que a gente for fazer trombose tem que verificar um a um cada ponto daquele. A escala de NIH, ok, a gente chegou a 10 pontos, porra, confirmou. AVC. Precisa detalhar o NIH, fazer o cara mexer o dedo do pé, sendo que você já confirmou com diversos outros parâmetros que é um AVC? Não precisa necessariamente. Mas sobre as contraindicações, todo paciente deve ser verificado um a um. Sinais de hemorragia na TC de crânio, contraindicação absoluta. AVC isquêmico nos últimos 3 meses, contraindicação absoluta. Neurocirurgia nos últimos 3 meses, contraindicação absoluta. Plaquetas abaixo de 100 mil, INR abaixo de 1,7, TTPA maior que 40 segundos, ou tempo de protrombina maior do que 15 segundos, contraindicação absoluta. Os anticoagulantes orais nas últimas 48 horas, não entra aqui o AS, clopidogrel, mas contraindicação absoluta. E franca hipoatenuação cerebral em TC do crânio. O que é essa hipoatenuação cerebral? A área de penumbra, a área isquêmica está muito grande já. Está pegando, por exemplo, quase todo um hemisfério. Contraindicação absoluta. As contraindicações absolutas, elas são baseadas na proporção. Os danos são bem maiores do que os benefícios. Não chega sequer a ver possibilidade de comparação. E então, como realizar a trombólise, que é uma das terapias de reperfusão? Considerar, tempo é cérebro. Trombolítico pode ser usado de forma quase segura, hoje, até 4 horas e meia. Ele foi usado por muito tempo, com intervalo de até 3 horas. Só que diversos estudos demonstraram que hoje ele é bastante seguro em uso de até 4 horas e meia do evento. É um tratamento endovenoso. O medicamento disponível é o Alteplase, um trombolítico ativador de plasminogênio tecidual recombinante, a gente vai ver sempre sobre RTPA, da sigla em inglês, e o uso é intra-hospitalar. A prescrição dele é feita com uma dose de 0,9 mg por quilo, e a apresentação é sempre de 50 mg por 50 ml. Uso EV, endovenoso. A característica principal da trombólise com alteplase é a gente administra 10% do bolus do quilo baseado em 0,9 mg por quilo do paciente. Fez a soma em relação ao peso do paciente, administra 10% em bolus. Os outros 90% vai ser administrado em 1 hora. A dose máxima dele, de 90 mg. Pessoa mais de 90, 100 quilos, 90 mg. Não tem dose maior. Cuidados. A gente tem que, como eu comentei, a escala de NIH tem que ser verificada constantemente. 15 em 15 minutos na primeira hora, de 1 em 1 hora nas primeiras 6 horas, de 6 em 6 horas nas primeiras 24 horas. Se houver piora durante a administração, cessa a administração do medicamento e leva para fazer uma nova tomografia para verificar se há algum sangramento. Como eu disse, hemorragias são mais sensíveis à tomografia, certo? Sangramentos pequenos, eles não devem interromper o tratamento, porque já é esperado. A gente está fazendo de um trombolítico e ele vai ele vai mexer na nossa homeostase. A gente pode ter pequenos sangramentos gengivais durante a administração. A gente pode ter manchas, petequias, pequenas alterações vasculares podem ser percebidas e não devem interromper. Somente sangramentos que ameacem a vida. Cessa a administração, realiza laboratoriais e o nosso principal parâmetro é o fibrinogênio. E depois a trombólise. Feita a trombólise, a gente só pode associar antiagregantes plaquetários como a AS ou clopidogrel após as 24 horas da trombólise. Se a aterosclerose, estatinas. Temos que fazer tomografia de controle 24 ou 48 horas depois da trombólise
para verificar se há novos trombos, isquemias ou hemorragias. É necessário fisioterapia motora e temos que fazer a profilaxia secundária, ou seja, investigar a causa. Porque se for um evento vascular transitório, por exemplo, ele pode ser preditor de um novo evento. Então, teve um AVC, faz trombose, manda para casa, acabou. Não, ele é um cuidado, ele é um cuidado de todo o sistema. Foi feito todo o tratamento em área de emergência, transfere para cuidados neurológicos nas horas seguintes, nos dias seguintes, e prosseguimento de tratamento e acompanhamento em unidade básica de saúde. Porque a maioria dos eventos dos fenômenos etiológicos, eles costumam ser causas para outros eventos. Então, a gente tem que determinar o que foi que aconteceu ali. As etiologias mais comuns têm relações com ateroscleroses, vasculites, principalmente em grandes vasos. Cardioembólicos, por questão da fibrilação arterial, endocardite ou cardiopatias. Êmbolos se formam no coração. Alterações no coração, elas costumam fazer a formação de trombos, de êmbolos, e eles serem liberados na nossa corrente, como a gente vê em algumas disciplinas. Menos comuns, fenômenos hematológicos, genéticos ou infecciosos. E, como toda boa doença, pode ter uma origem determinada que a gente vai investigar e não vai descobrir o porquê de aquilo ter acontecido. Se alguém tiver acordado, e se o paciente melhorou completamente dos déficits neurológicos antes de iniciar o trombolítico, o que faz? Foi com suspeita de AVC para emergência. Chegou na emergência, todos os déficits melhoraram. Faz o trombolítico mesmo assim? O problema é iniciar o trombolítico e você fazer o trombo migrar para um local grave, né? Então, não é indicado, pelo menos que eu saiba. Então, a indicação do trombolítico, ela tem que haver aquela persistência das coisas que eu já falei. Tem que ter um déficit neurológico persistente. Então, se a pessoa foi parar em uma emergência hospitalar por um AVC, e chega nesse centro de emergência totalmente bem, o SAMU chegou lá, ela estava com 20 pontos de NIH. Chegou na emergência, não tem mais nenhum déficit neurológico. Não tem por que fazer trombolítico, porque são aqueles 4 parâmetros que eu disse para a gente verificar. Tem que ter o déficit neurológico ocorrendo. E, ligado a isso, se inicia a trombólise durante o processo, o paciente melhorou de todos os déficits, continua a infusão da alteplase. Nesse caso, já é esperado a melhora do paciente. Por isso que a gente faz essa contagem da escala de NIH a cada 15 minutos. A gente vai verificando se o paciente está melhorando. É esperado que ele realmente melhore. E tem outra questão. A fisiopatologia. Um trombo, um êmbolo em um pequeno êmbolo em uma grande artéria, ele vai ser facilmente dissolvido. Em uma placa aterosclerótica com um trombo conjugado nela, ela vai demorar bem mais. Então, a gente não tem como determinar no início do tratamento, não, fizemos metade da dose da alteplase e o paciente não tem mais nada, melhorou. Se ele tiver tido mais de um evento cardioembólico, a massa, a consistência da massa desses êmbolos podem ser diferentes. Então, a gente começou, tem que terminar. Se até o momento do início havia aquela indicação, faz até o fim. A gente falou dos 2 métodos de reperfusão, que é a trombólise e a trombectomia mecânica. Sobre a trombectomia mecânica, ela é um procedimento
mais específico, não vou me aprofundar, mas conheçamos. Ela é retirada do trombo agudo através de dispositivos como stents. Critérios de indicação são diferentes entre quando menores de 6 horas e entre 6 e 24 horas. Entre 6 e 24 horas, ela vai ser uma opção em centros especializados, com neurologistas ou cirurgiões vasculares especialistas para fazer essa trombectomia mecânica. Entre 4 horas e meia e 6 horas, não deve ser realizada autoplase. Entre 4 horas e meia e 6 horas, está fora da janela do autoplase, porque os danos podem superar os benefícios, como eu falei. Mas, entre 4 e meia e 6 horas, pode ser candidato à trombectomia, facilmente. As indicações, elas vão se basear em diferentes escalas, maiores dos que eu já citei. Ela é uma investigação bem mais detalhada para fazer a trombectomia mecânica. Então, além de ser feita por profissional especialmente qualificado para isso, ela é baseada na idade do paciente, acometimento de grandes artérias, como eu falei, tem que ser essencialmente carótida interna ou primeiro ramo da artéria cerebral média, que são ramos, são artérias calibrosas, onde a gente pode chegar com stent para fazer todo aquele processo de extração do trombo. O déficit neurológico tem que ser significativo, ou seja, tem que compensar muito um processo tão invasivo. A TC não pode ter hipodensidade muito extensa, então a área de penumbra não pode estar muito grande, porque aí os danos vão novamente superar os benefícios. E, como eu disse, tem diferentes escalas de pontuação, entre elas rank modificado, Down e Diffuse 3, e elas têm bastante associação com questão de possibilidade de sangramento. Então, é muito semelhante às indicações e contraindicações da trombólise. Ela pode ser feita após a trombólise ou ao mesmo tempo. Começou a trombólise, tem características, atende os critérios para fazer a trombectomia, faz junto. Estudos estão mostrando cada vez mais seguras as trombólises além das 6 horas. Em alguns centros especializados, eles nos protocolos próprios, eles vão falar, não, a gente vai fazer trombectomia de no máximo 8 horas. Em alguns outros centros mais especializados, não. Pode mandar para cá, que até 24 horas a gente ainda faz. Cuidados gerais com o paciente em AVC isquêmico. Cuidados gerais que a gente já geralmente tem em emergências: saturação de O2 acima de 94, evitar hipertermia, tratar hiperglicemia, evitar hipoglicemia, avaliação de fonoaudiólogo por questão de risco de broncoaspiração, se a pessoa perdeu o controle da deglutição, por exemplo, a gente não pode, depois de uma trombólise, mandar liberar a dieta sem antes uma avaliação de fonoaudiólogo. Profilaxia para doença trombótica venosa, e porque é um dos principais fatores de riscos, pode ter nascido daí, de uma questão de doença trombótica. E rotina de prevenção de úlceras, porque a gente fez um tratamento que mexeu diretamente na homeostase da pessoa, então tem maiores riscos de úlceras, sangramentos, questão de mudanças de decúbito, alimentação, etc., vão ser muito importantes. É uma aula muito extensa, não tem como zerar cada nuance. Você vai virar neurologista e não vai saber tudo sobre o manejo de um AVC. Você vai tratar 50 e não vai saber tudo. Então, não cessa, nunca cessa. É muita coisa. Até, não sei se vocês já chegaram a entregarem assim, um paciente neurológico, neuropata, para você falar assim, pega, faz o exame completo. Uma das melhores experiências que eu tive até agora. E tratar neuropata é muito interessante, porque o quadro é riquíssimo, o exame é muito detalhado, você tem que lembrar o máximo de coisas que você aprendeu até hoje em semiologia, anatomia, fisiopatologia. Então, eu gostei da oportunidade de dar essa aula, porque é uma área que eu me sinto muito fraco, mas é muito apaixonante. O Cauã aí, que é o cara das discussões de neuro, mas é muito apaixonante. E
investigações neurológicas são demais. Queria deixar alguns take-home points para vocês sobre o AVC. AVC é um déficit neurológico súbito e pode ser progressivo e mortal. Sempre avaliar o tempo do evento, tem que investigar se vocês forem trabalhar no SAMU, forem tirar plantão no SAMU, é importantíssimo conversar com pai, irmão, marido, esposa, qual foi a última vez que ele foi visto bem. Deem uma lida na escala de NIH, vocês vão ler uma vez e todo paciente neurológico que vocês pegarem, vocês vão conseguir fazer um exame detalhado muito bem e entender o que está acontecendo ali, entender que aquele sinal neurológico tem a ver com um provável comprometimento de uma determinada área do cérebro, excluir hemorragia pelo ATC vai ter pontinhos brancos em hemorragia, confirmar se há indicação de trombólise, excluir as contraindicações, o tratamento inicial do AVC é feito na emergência, mas é de suma importância a transferência para UTI ou unidade especializada. É uma emergência que pode descompensar muito rápido. É importantíssimo esse paciente ser tratado em UTI e fazer todos os cuidados pós-reperfusão para que nós tenhamos a investigação adequada do quadro e que não se repita o acidente. Minhas referências, como eu comentei, e outra recomendação que eu queria deixar, que eu sou louco dos podcasts, adoro podcast de medicina, episódio de 50 minutos do Tá de Clinicagem sobre AVC isquêmico é maravilhoso. Assista, ouça na academia, ouça no carro nos próximos dias para massificar essa aula. E espero ter ajudado com alguma coisa. Mano, com certeza você ajudou demais, velho. Queria agradecer em nome do Alf, em nome de todo mundo, porque não é fácil você vir aqui dar essa aula, assumir a responsa, vestir a camisa literalmente aí, ó, bater no peito e dar a aula aqui, chegar aqui na frente de todo mundo e preparar essa aula maravilhosa. Teve até a revisão de anatomia, não estava esperando. Teve Dr. House. Enfim, cara, eu amei a aula, foi completinha. E aqui eu vou compartilhar a tela para te mostrar o teu certificado, né? Porque esse é o mínimo que a gente pode te oferecer depois de uma aula dessa, velho. Muito obrigado mesmo, Alessandro. Sem palavras para ti, mano. Espero que você venha mais vezes dar aula pra gente. Se precisarem, se me encontrarem no internato, podem chamar que estamos aí. É isso aí, gente. Muito obrigado quem ficou até agora. Pessoal de fora, principalmente, né? E muito obrigado a presença de todo mundo. É isso aí. Boa noite para vocês. O pós-teste, lembra que agora a gente vai fazer uma avaliação só no mês, né? Então, é isso aí. Muito obrigado. Valeu, Alessandra. É isso aí, né?